E aí, meus amigos, belezinha? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre um princípio que é muito usado na física, na aplicação de dilatação e expansão de líquidos e também de pressão, que é o princípio de Pascal, tá? O que que acontece? Antes da gente começar a fazer isso, não podemos esquecer, vem vinheta! Então, meus amores, o que que acontece com o princípio de Pascal? O princípio de Pascal, ele vem mostrar para a gente o seguinte, que a pressão quando você faz no líquido, ela naturalmente ela se distribui em todos os pontos daquele líquido para poder voltar à sua situação natural. Ela quer voltar a fazer a sua expansão. Então você comprime e aí ela quer forçar em todas as direções possíveis para poder ela voltar à sua situação natural, que é a sua situação de conforto. O princípio de Pascal trabalha justamente apresentando isso. A teoria é que quando você faz um acréscimo de pressão, tá? O que que você faz? Esse líquido ele vai responder de maneira igual para todos os pontos desse mesmo líquido. Ou seja, você pressiona e é o líquido, à medida que você vai pressionando, ele proporcionalmente ele vai tentando devolver isso aí em todos os pontos que ele tem. Ele vai caçando uma maneira de aliviar essa pressão. Então, a gente tem uma aplicação do princípio de Pascal muito comum no nosso dia a dia que a gente vai ver daqui a pouco. Mas qual é a relação que a gente tem do princípio de Pascal para de fato a gente trabalhar com as contas? Bem, vamos entender então o princípio de Pascal. Primeiro, essa aqui é como se fosse a relação importante para ela. A gente tem aqui uma pressão normal, é a pressão atmosférica, mais o quanto que você vai acrescentando. Sua pressão nova, você já tem uma pressão, você acrescenta alguma coisa, você passa a ter uma nova pressão. O básico de pressão que a gente já viu é que pressão é o quê? É a força que você faz em relação à área que você tem, ou seja, a área que você está pressionando. E sempre você vai variando a sua pressão mediante o quanto que você vai acrescentando. Então a sua pressão ela vai justamente variando com isso. O princípio não muda. Aí é onde entra a ideia de Pascal. Quando Pascal trabalhou com os líquidos, ele observou o quê? Que a pressão que você exerce aqui nesse líquido, ela se distribui em todos os pontos aqui desse líquido até aliviar. Então o que que acontece? Quando você tem uma coluna com duas áreas de escape, ou seja, uma área aqui para você trabalhar e uma outra área aqui, independentemente de onde você vai fazer a força, quando você faz uma pressão em algum lugar, ou seja, você força uma dessas áreas, esse líquido naturalmente ele tende a empurrar essa pressão para algum outro lugar, porque a pressão que você joga aqui ela vai ser distribuída de maneira igual nesse líquido. Então você vai forçar desse lado e na outra ponta ela vai te devolver isso. Então a gente tem a relação que se tem. A pressão que vai acontecer aqui nesse lado ela vai ser exatamente igual à pressão que está nesse lado, porque você está relacionando o mesmo líquido, tá? E aí o líquido indifere de qual que vai ser. O importante é ser o mesmo líquido. Então, feito isso, a gente tem a relaçãozinha. A gente tem que, para calcular a pressão, você tem área 1, força 1 sobre área 1. Como o líquido é o mesmo, então a gente vai chegar à conclusão que no segundo ponto, você vai ter o quê? Área 2 sobre força sobre área 2. Está aqui. Então você tem essas duas relações aqui. Força 1 sobre área 1 e força 2 sobre área 2. Como são iguais, então você consegue montar uma formulazinha entre elas, uma relação entre elas. E aí qual é a relação que a gente vai ter? É que a força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2, que a gente fala que esse é o princípio de Pascal. A aplicação no nosso dia a dia é a prensa hidráulica mecânica. Aquela prensa que bota-se o carro para poder trocar pneu, olhar o carro por baixo, isso tudo parte desse princípio da prensa hidráulica. Né? Basicamente, se parte desse princípio aí. Então, é uma aplicação simples, né, que basicamente foi trabalhado já há muito tempo atrás, de maneira bem trivial, por observação, e aí, claro, teve que fazer toda a demonstração para poder apresentar. Então, basicamente é isso. O princípio de Pascal ele vem relacionar o quê? Que força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2, ou seja, numa ponta você força, do outro lado você tem a resposta. E aí, como a pressão é a mesma, você consegue relacionar esses dois valores aí, tá bom? Então, para a gente entender e caminhar um pouquinho mais,
a gente tem um exemplo de como é que vai funcionar isso aí. Deixa eu voltar aqui para não buscar muita coisa. Aqui, certo? Então vamos analisar. Ele dá a representação de uma suposta prensa muito parecida, né? E aí ele relaciona a área A com a massa A área B com a massa B e dá o valor de cada uma delas, ou seja, a área A é de 80 centímetros quadrados e a área B é 20 centímetros quadrados. Como as áreas aqui elas são de mesma unidade, então não precisa me preocupar porque naturalmente o resultado vai chegar, tá? Se aqui fosse centímetro e aqui fosse metro, eu teria que fazer uma montagem para elas ficarem iguais. Como aqui não são, elas a gente pode seguir normalmente. Não vai dar alteração, não. E aí, o que a gente vai fazer? Ele dá a massa, o que ele quer que a gente descubra? O valor da massa de B. Isso é o que ele quer que a gente calcule. Qual o valor da massa de B? Desculpa, meus amigos. Então, a configuração que a gente tem aqui é uma configuração do princípio de Pascal. Então, está aqui. Ó. Aqui e aqui. Beleza? Então, a pressão que eu tenho desse lado é igual à pressão que eu tenho desse lado. Então, a gente vai montar a forma e vamos calcular. Como é que eu calculo pressão? Força dividido por área, força dividido por área. Só que a força que vai estar sendo trabalhada tanto aqui quanto aqui é a força-peso, tá? E como é que a gente calcula peso? Massa vezes gravidade, tanto de um lado assim como do outro. Então, a gente vai calcular massa vezes gravidade. Então, a representação está aqui, ó. Ó, princípio de Pascal, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Depois a gente começa, ó. Tá aqui. Massa vezes gravidade, massa vezes gravidade. Como é gravidade com gravidade, dá para cortar tranquilamente. E aí, a massa que a gente vai ter aqui, a gente vai começar a fazer a montagem. A massa desse lado aqui vale 4, tá aqui. A massa de B, não sabemos, repetimos. Aqui eu vou colocar os dois valores da área, então tá aqui, 80 sobre 20. Depois disso, só a gente fazer o quê? Uma multiplicação cruzada, cruz credo. Vai ficar esse vezes esse, depois esse vezes esse. Então, a gente vai ter 4 vezes 20 vai dar 80 e aqui vai dar 80 MB. Dividindo 80 por 80, a gente vai concluir que a massa, nesse caso do B, vai ser de 1 kg, ou seja, vai ser de 1 kg, melhor dizendo, porque é singular. Tá bom? Então, fez a aplicação do princípio de Pascal, aí a gente consegue determinar a relação entre eles ali. Bem simples também. Vamos para o segundo exemplo, já que a gente está com um tempinho aí sobrando. Então, no segundo exemplo, é a mesma ideia, tá? Isso aqui é uma prensa de hidráulica mecânica mesmo, né? E ele quer relacionar o quê? Ele quer relacionar o quanto de força que a gente faz de um lado responde do outro. A relação que a gente tem é o seguinte, é que o diâmetro que eu tenho do pistão A do pistão B é 5 vezes maior que o pistão A. Se o diâmetro é 5 vezes maior, consequentemente o raio vai ser 5 vezes maior. Isso é a primeira observação que ele coloca para vocês aqui, tá? Ok? E aqui a estrutura é exatamente igual ao princípio de Pascal, tá aqui, ó. Pressão A é igual a pressão B, então F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, né? Ou F1 A1, F2 A2, tanto faz. Então, vamos lá. Seguindo o princípio de Pascal. Deixa eu apagar aqui para a gente poder representar. Então, seguindo o princípio de Pascal, a gente vai ter aqui, a representação está aqui, ó. F1, S1, A1, tanto faz, F2, S2 ou A2, tanto faz também. E aí a gente vai começar a relacionar. Como ele quer relacionar as duas forças, ou seja, quer saber quanto uma é maior que a outra, por isso que ele fez a multiplicação cruzada para ter essa relação aqui logo de cara, que no final ele finaliza. E eu vou trabalhar só com as áreas. Bem, como é circular, e ele falou de raio e diâmetro, então como é que eu calculo a área? Vai ser πr ao quadrado. Então vai ser πr ao quadrado, vai ser πrb ao quadrado também. Só que π com π eu posso cortar, tá aqui, π com π eu posso cortar, e aí eu vou relacionar aqui. Lá no enunciado ele fez o comentário de que o diâmetro sendo 5 vezes maior, o raio também é 5 vezes maior, é consequência direta. Então foi o que ele usou aqui para poder mostrar para vocês a ordem aqui, ó. Tá aqui. Então, o raio de B, ele é 5 vezes o raio de A. Então ele substituiu aqui.
E aqui ele só fez a conta da potência mesmo. 5 ao quadrado é 25 e R ao quadrado é R ao quadrado. De novo, o que ele fez? Cancelou R ao quadrado com R ao quadrado. E aqui vai ficar 1 sobre 25. Fazendo 1 sobre 25, no finalzinho aqui, o que ele fez? Fez só uma multiplicação cruzada, ou seja, esse aqui multiplicou com esse aqui multiplicou com esse, certo? Tá aqui. Conclusão que eu chego, que a força que eu faço no segundo pistão, ela vai ser 25 vezes maior da força feita no pistão 1. Certo? Ou seja, eu preciso forçar muito menos de um lado para ter um retorno do outro lado. Então, esse é o princípio de Pascal. Eu tenho menos trabalho de um lado para poder ter uma resposta grande do outro lado. Essa é a ideia, tá bom? Então, essa é a pergunta que ele faz aqui. Deixa eu apagar para ficar bonitinho, tá? Então, meus amores, para a gente fechar, essa é a ideia. O princípio de Pascal, a relação é essa. A força sobre a área de um lado é igual a força sobre a área do outro, ou seja, a pressão de um lado é igual a pressão do outro, e aí a gente só tem as aplicações. Vou passar uns exercícios para vocês aqui da apostila para a gente trabalhar. Não esqueci que eu vou fazer uma bateria de exercícios de revisão também, para a gente poder dar mais uma aprofundada e dar sequência aí nos exercícios, tá bom? Beijos, fica com Deus, fui!